A história de Zezé de Camargo e Luciano começa muito antes da fama, em uma pequena cidade do interior de Goiás. Zezé, que na verdade se chama Mirosmar José de Camargo, nasceu em Pirenópolis em 1962. Já Luciano, batizado como Wilson David de Camargo, veio ao mundo 7 anos depois. Os dois são filhos de Francisco Camargo e Helena, uma família simples, trabalhadora e cheia de sonhos. Foi o pai, Francisco, quem enxergou cedo o talento musical dos filhos, especialmente de Zezé, e alimentou o desejo de vê-los brilhando nos palcos do Brasil. A infância dos irmãos foi marcada por dificuldades, mas também por muita música. Desde pequeno, Zezé já mostrava uma forte ligação com a arte, cantando nas festas da cidade, aprendendo a tocar instrumentos e compondo. A música sertaneja raiz, aquela de modão mesmo, estava presente no dia a dia da família. O sonho de Francisco era claro: fazer de seus filhos artistas reconhecidos. A mudança para Goiânia foi um passo importante nessa trajetória, pois a cidade era um polo do sertanejo e oferecia mais oportunidades. Antes da formação da dupla que o Brasil conhece, Zezé tentou carreira solo. Gravou discos, compôs músicas para outros artistas. Inclusive ajudou Leandro e Leonardo com algumas canções. E trabalhou duro para se manter no meio musical, mesmo sem muito reconhecimento. Já Luciano, por outro lado, tinha uma vida mais afastada da música naquele início. Ele vivia em outro estado, trabalhava com outras coisas e não pensava em seguir carreira artística. Quando Zezé percebeu que precisava de um parceiro para formar uma dupla e tentar algo novo, convidou Luciano, meio que por insistência do pai, e assim nasceu oficialmente, em 1991, a dupla Zezé de Camargo e Luciano. O primeiro grande sucesso veio como um raio. A música É o Amor. Foi composta por Zezé em apenas 10 minutos. Inspirado em um momento de pura emoção e fé, a canção foi gravada de forma simples e levada às rádios, sem grandes expectativas. Mas o que aconteceu em seguida foi histórico. É o Amor explodiu no Brasil inteiro. A voz marcante de Zezé, combinada à harmonia com Luciano, conquistou o país de norte a sul. Foi o tipo de sucesso que muda vidas. De uma hora para outra, aqueles dois irmãos que vinham de origem humilde se tornaram fenômenos nacionais. A repercussão foi tamanha que não demorou para que eles estivessem em todos os programas de TV, capas de revistas e rádios do Brasil. O álbum de estreia bateu recordes de vendas, e a dupla se consolidou como uma das mais importantes da música brasileira. Era o início de uma era. O sertanejo romântico ganhava força e espaço, e Zezé de Camargo e Luciano estavam no centro dessa revolução sonora. Após o estrondoso sucesso de É o Amor, Zezé de Camargo e Luciano emplacaram uma sequência de hits que solidificou de vez a carreira da dupla. A cada novo álbum, as músicas se tornavam trilhas sonoras da vida de milhões de brasileiros. Canções como No Dia em que Saí de Casa, Pão de Mel, Você Vai Ver e Dois Corações e uma História dominaram as rádios, embalaram casamentos e viraram hinos emocionais para fãs de todas as idades. A química entre os irmãos no palco, a potência vocal de Zezé e a suavidade de Luciano criaram uma identidade única. Durante a década de 90, eles se tornaram presença garantida nos maiores programas de televisão do país, participaram de festivais lotados e conquistaram uma legião de fãs fiéis, que os acompanha até hoje. A consagração veio não só em números, mas em prestígio. A dupla recebeu dezenas de prêmios, incluindo o troféu Imprensa, discos de ouro, platina e diamante, além de um Grammy Latino. Seus shows passaram a lotar estádios e casas de espetáculo em todo o Brasil. A simplicidade dos dois irmãos contrastava com o tamanho do sucesso que construíram. Eles seguiam firmes em seu propósito: cantar histórias de amor, saudade, superação e fé, temas que tocavam diretamente o coração do povo. Mas a história de Zezé de Camargo e Luciano não é feita apenas de aplausos. A vida pessoal dos dois irmãos também atraiu holofotes, e nem sempre pelos melhores motivos. Por trás do sucesso, houve momentos de tensão, desgaste e até brigas públicas. Como qualquer família, os dois viveram altos e baixos. Discussões vieram à tona, especialmente em entrevistas e redes sociais. Em alguns momentos pareciam distantes, levantando rumores de separação da dupla. As diferenças de personalidade ficaram visíveis com o tempo. Zezé, mais direto e impulsivo. Luciano, mais reservado e introspectivo. Mesmo com os desentendimentos,
Os laços de sangue e a história compartilhada falaram mais alto. A relação com os pais, principalmente com o pai Francisco, sempre foi um elo importante entre eles. E em 2005, esse vínculo familiar ganhou os cinemas com o lançamento do filme Dois Filhos de Francisco, que emocionou o Brasil inteiro, baseado na história real dos irmãos e no esforço incansável do pai para transformá-los em artistas. O longa-metragem se tornou um fenômeno, com cenas tocantes e uma narrativa que retratava desde a infância, humilde até a consagração nos palcos. O filme bateu recordes de bilheteria e entrou para a história do cinema nacional como uma das maiores produções brasileiras. Mais do que contar a trajetória artística, Filhos de Francisco humanizou os cantores, aproximando ainda mais o público de suas origens. Muita gente que já conhecia suas músicas passou a admirar a luta por trás do sucesso. E quem nunca tinha ouvido falar da dupla foi conquistado pela verdade da história. O filme serviu como um marco na carreira dos irmãos e como uma homenagem ao pai, Francisco, o verdadeiro idealizador daquele sonho que um dia parecia impossível. Nem tudo foram flores na vida de Zezé de Camargo e Luciano. Ao longo dos anos, os dois enfrentaram fases difíceis que colocaram à prova tanto a parceria artística quanto a força emocional de cada um. Zezé passou por sérios problemas nas cordas vocais, consequência do uso intenso da voz, em shows seguidos e gravações exaustivas. Em determinado momento, sua condição chegou a colocar em risco sua capacidade de cantar, gerando rumores de que a carreira poderia estar chegando ao fim. Ele precisou de repouso, acompanhamento médico e até cirurgias para se recuperar e voltar aos palcos com segurança. Ao mesmo tempo, Luciano também enfrentava batalhas silenciosas. Embora menos exposto na mídia do que o irmão, ele lidava com conflitos internos, questões pessoais e um cansaço emocional que, por vezes, o afastava dos holofotes. Em 2011, chegou a anunciar durante um show que deixaria a dupla, um momento que pegou fãs e imprensa de surpresa. Mas após conversas e reflexões, voltou atrás na decisão. O episódio escancarou que, por trás dos grandes sucessos, havia dois irmãos com histórias reais, vulneráveis como qualquer pessoa. Além das questões de saúde e da pressão da fama, a dupla também se viu no centro de algumas polêmicas. Zezé se envolveu em controvérsias ligadas à sua vida pessoal, especialmente durante o fim de seu casamento com Zilu Camargo, o que rendeu muitas manchetes e comentários públicos. Também gerou debates por declarações polêmicas sobre política e outros assuntos. Luciano, por sua vez, preferiu manter-se mais discreto, adotando um estilo de vida mais voltado à espiritualidade e à família. Apesar dessas turbulências, ambos sempre reforçaram que o respeito pela trajetória construída juntos era maior do que qualquer desavença. Em meio a esses altos e baixos, tanto Zezé quanto Luciano começaram a explorar caminhos individuais, embora sem nunca anunciar oficialmente o fim da dupla. Zezé lançou projetos solos como o álbum Rústico, onde apostou em músicas mais intimistas e românticas, resgatando o estilo que o consagrou. Suas apresentações solo mostraram um lado mais maduro do cantor, que passou a valorizar ainda mais a técnica e a emoção ao interpretar suas composições. Já Luciano seguiu por um caminho diferente, mais voltado à fé e ao desenvolvimento pessoal. Em entrevistas, falou sobre o reencontro com a espiritualidade e seu desejo de viver uma vida mais tranquila, longe das cobranças da indústria musical. Ainda assim, mesmo com projetos paralelos, os irmãos nunca deixaram o público totalmente órfão da dupla. Eventualmente, voltavam aos palcos juntos para apresentações especiais, lives nostálgicas ou turnês comemorativas. Em 2022 e 2023, por exemplo, celebraram os 30 anos de carreira com shows, que reuniram fãs de todas as gerações. A emoção era evidente a cada música, cada lembrança, cada acorde. A força da dupla estava ali, intacta, mesmo depois de tanto tempo. Nos últimos anos, Zezé de Camargo e Luciano também mostraram que sabem se reinventar. Apostaram em novas parcerias, abriram espaço para artistas mais jovens e adaptaram suas carreiras à era digital, marcando presença nas redes sociais e plataformas de streaming. Ainda que com menos intensidade do que no auge, seguem sendo uma das duplas mais respeitadas e queridas do Brasil, e provam a cada reencontro no palco que algumas conexões
mesmo com todos os desafios, são eternas. Mais do que uma dupla sertaneja de sucesso, Zezé de Camargo e Luciano se tornaram parte da história da música brasileira. O legado que construíram ao longo de mais de 3 décadas vai muito além dos números impressionantes de discos vendidos, dos shows lotados e das músicas que marcaram gerações. Eles representam a força da persistência, da fé nos próprios sonhos e do valor da família. Saíram do interior de Goiás sem nada, enfrentaram dificuldades que fariam muitos desistirem. Com talento e determinação, conquistaram um lugar definitivo no coração do povo. A influência deles ultrapassa as fronteiras do sertanejo tradicional. Zezé e Luciano abriram caminho para uma nova geração de artistas. Ajudaram a moldar o sertanejo romântico dos anos 90 e ainda inspiraram o surgimento do chamado sertanejo universitário. Muitos dos nomes que hoje fazem sucesso nos palcos reconhecem publicamente a importância da dupla em suas formações artísticas. Além disso, canções como É o Amor, Você Vai Ver e Dois Corações e Uma História tornaram-se atemporais, sendo regravadas, homenageadas e sempre lembradas nas festas, rádios e até em novelas. Outro ponto que marca o legado da dupla é a relação com o público. Mesmo diante de crises pessoais e profissionais, eles sempre mantiveram uma base fiel de fãs, que cresceram ouvindo suas músicas e continuam se emocionando com cada nota. Esse carinho é reflexo da sinceridade com que conduziram suas carreiras, da transparência com que lidaram com os próprios erros e acertos e da conexão emocional que criaram através das letras. A história de Zezé de Camargo e Luciano é, no fim das contas, a história de 2 irmãos que venceram juntos, entre acertos e tropeços, aplausos e vaias, mas sempre fiéis à música e às raízes. Hoje, mesmo que sigam caminhos diferentes em alguns momentos, o nome da dupla permanece como um símbolo de superação e identidade brasileira. Seu legado não está apenas no que fizeram, mas no que continuam despertando em quem os ouve. Emoção, saudade, amor e esperança. Porque quando Zezé e Luciano sobem ao palco, não são apenas artistas, são parte da memória afetiva de um país inteiro. Por trás das luzes do palco e dos grandes sucessos, a trajetória de Zezé, de Camargo e Luciano também é recheada de curiosidades que ajudam a entender quem eles são fora do personagem artístico. Uma delas envolve o nome artístico da dupla. Originalmente, Zezé usava o nome Camargo e formava uma dupla chamada Camargo e Marcelo, que acabou não vingando. Quando decidiu tentar novamente, convidou o irmão Luciano para formar a nova dupla. E o nome Zezé de Camargo e Luciano foi uma ideia que unia o nome de batismo artístico, já conhecido com o nome verdadeiro do irmão. Curiosamente, Luciano não era cantor profissional até então, e foi aprendendo no processo. Outra curiosidade marcante é que a música É o Amor quase ficou de fora do primeiro disco. A gravadora tinha dúvidas sobre o potencial da canção, mas Zezé insistiu em gravá-la. Resultado, virou o maior sucesso da carreira da dupla, e até hoje é considerada um dos maiores clássicos da música sertaneja brasileira. A canção foi composta em uma madrugada, em apenas 10 minutos, e transformou para sempre o destino dos irmãos. O pai, Francisco Camargo, que ficou conhecido nacionalmente após o filme Dois Filhos de Francisco, tornou-se um símbolo da luta de tantos pais brasileiros que fazem de tudo pelos filhos. Seu rosto, sua história e sua fé inabalável emocionaram milhões de pessoas, tornando-o quase tão famoso quanto os próprios filhos. Após sua morte, em 2020, a comoção foi nacional. A família prestou homenagens tocantes, reafirmando o quanto ele foi o grande alicerce da trajetória dos filhos. Nos bastidores, os irmãos também são conhecidos por seu lado generoso. Durante anos, ajudaram financeiramente instituições, fãs em situação de dificuldade e até artistas iniciantes. Luciano, especialmente, tem uma relação forte com a fé cristã e já realizou diversos trabalhos ligados à espiritualidade, incluindo gravações de músicas gospel. Já Zezé, mesmo envolvido em polêmicas, sempre manteve um contato próximo com os fãs, sendo ativo nas redes sociais e compartilhando momentos do dia a dia com transparência. Mesmo com a fama e os anos de estrada, os 2 irmãos ainda mantêm hábitos simples,
como reuniões em família, almoços em Goiânia e visitas às origens. Afinal, como a própria história deles já ensinou ao Brasil, por trás dos holofotes sempre existiram dois filhos de Francisco, sonhadores, batalhadores e apaixonados pela música. E se essa história te emocionou, te inspirou, ou simplesmente trouxe boas lembranças, não esquece de deixar o seu like aqui no vídeo. Isso ajuda demais o nosso canal a crescer. E se você curte saber mais sobre os bastidores da música, histórias de vida marcantes e curiosidades que poucos conhecem, se inscreve no canal agora mesmo e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Aqui tem sempre uma nova história te esperando. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo. Tchau!